dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. E hoje a gente tem um programa especial, parte dele especial, porque a gente convidou uma pessoa especialista em imposto de renda da pessoa física, na verdade uma consultora contábil, e ela vai explicar para vocês, tintim por tintim, o que muda, o que não muda, como funciona atualmente o imposto de renda, porque a gente percebeu que a maior parte das dúvidas de vocês em relação ao pacote do Haddad era justamente por conta de imposto de renda. Então a gente vai tratar de tudo isso, mas vamos falar do PIB também. Se der tempo, a gente fala do índice dos gerentes de compras. Mas para a gente não perder muito tempo, eu já vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos espectadores. Hoje é dia da gente fazer essa entrevista para vocês entenderem aí de vez aí como funciona a cobrança de imposto de renda, para conseguir entender melhor essa proposta aí que vai começar em 2026, se passar no Congresso, óbvio, né, sobre isenção do imposto de renda, mas também temos o PIB, que a gente vai passar a segunda metade do nosso programa inteiro falando sobre isso. Mas vamos já então passar rapidinho pela agenda do dia, Débora, para antes da gente chamar a nossa entrevistada? Bom, vamos lá, porque hoje a agenda ela não está tão recheada, é uma agenda mais enxuta. O que tem de relevante mesmo são os dados do PIB aqui no Brasil. Então vamos lá, a gente teve às 5 horas da manhã o IPC-FIP, né, divulgação já de novembro aqui no Brasil, e na Turquia a gente teve também o CPI. Temos na África do Sul o PIB do terceiro trimestre, aqui no Brasil também PIB do terceiro trimestre, então a gente entra naquele momento que os PIBs eles passam a ser divulgados em diversos países. A gente teve também leitura do PIB nos Estados Unidos, então a gente tem esse olhar mais voltado para o crescimento dos países nesse momento. Dos Estados Unidos começa aquela divulgação de relatórios relativos a emprego, então hoje sai o relatório JOLTS, mas durante a semana a gente tem os demais relatórios também voltados para o mercado de trabalho por lá e, por fim, o payroll, que é o mais importante de todos e que já está sendo aguardado ansiosamente desde o fim da semana passada. Então, o mercado já está com o olhar voltado tanto para o payroll como para a semana que vem, que sai aí a decisão de política monetária aqui no Brasil. O mercado está muito ansioso e já está jogando suas expectativas para a semana que vem. Hoje vocês vão reparar que aqui na agenda a gente tem também diretores e dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando. Lembrando que ontem o John Williams, né, o presidente do Fed de Nova York, acabou dando algumas declarações com revisões de inflação e do PIB e acabou soltando que a política monetária por lá deve ficar mais restritiva. Então isso acabou jogando um pouco de balde de água fria nos mercados como um todo em relação ao corte de juros nos Estados Unidos, que vai ser decidido ainda. Então isso já é uma sinalização e por isso os dirigentes e presidentes aqui de bancos centrais estão na nossa agenda hoje, porque deve ganhar um pouco mais de relevância esse assunto. Então hoje a gente tem essa agenda mais voltada mesmo para PIB, né, principalmente aqui no Brasil, e a gente vai trazer esses dados daqui a pouquinho para vocês. Agora a gente vai chamar a nossa convidada, que é a Aline Brandão. Ela é formada em Ciências Contábeis pela UFRJ, especializada em Gestão Contábil e Financeira pela Fundação de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a FIP-CAF, meu Deus. Atualmente atua como consultora em que 90% da carteira é formada por mulheres empreendedoras. Então, Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por topar explicar esse assunto espinhoso para a gente, que gera tantas dúvidas. Bom dia, Débora. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Espero poder contribuir um pouquinho aí para essa discussão que está acalorada e que vai afetar o bolso dos brasileiros a partir de 2026, se vier a ser implementada aí pelo governo. Bom, vamos começar então, porque na semana passada, como a gente tem falado bastante, entre as medidas apresentadas pelo ministro Fernando Haddad, a isenção do imposto de renda para quem paga até R$5.000 causou muita movimentação dentro, fora das redes sociais, que acabaram sendo tomadas por essa discussão, mas também por muita desinformação. E as principais discussões e as dúvidas envolvem tanto a isenção como a progressividade do imposto de renda. E para a gente entender as mudanças, é fundamental que a gente entenda também como o imposto de renda funciona hoje. Então você pode explicar para a nossa audiência como funciona essa isenção, como é a progressividade do IR aqui no Brasil? Bom, a isenção do imposto de renda, hoje, ela atinge os contribuintes que recebem, têm uma remuneração até R$ 2.259. Esse é o valor ali da primeira faixa. Essa primeira faixa, ela tem uma alíquota, a primeira faixa de isenção, tem a segunda faixa que seria 7,5% e ela vai até 27,5%.
Ou seja, conforme a remuneração do contribuinte aumenta, a alíquota também irá aumentar. Essa progressividade visa distribuir entre as faixas de salário essas alíquotas de forma que o peso da tributação seja mais equiparado, digamos assim, né? Se você recebe menos, você paga menos. Se você recebe mais, você paga mais. Porém, o que a gente vê hoje é que quem recebe 5, 10, 20 e 30 mil paga a mesma alíquota de imposto de renda, ou seja, 27,5%. Então, na prática, a gente não tem muito essa equidade entre as faixas de tributação do imposto de renda. E, Aline, como que vai ficar a isenção do imposto de renda se for aprovada aí a medida aí que o Haddad falou aí para essa isenção até R$5.000? Vai ter mudança nas demais faixas? O que está sendo discutido e previsto aí por enquanto? Na verdade, a última faixa do imposto de renda, ela tributa quem recebe acima de 4.600. Então, elevando essa faixa de isenção para 5.000, nós teremos novas faixas que ainda não foram divulgadas, mas já sabemos que todos que pagam imposto de renda hoje até 4.600 não pagariam, ainda teria mais esse aumento até 5.000, né, que seria a nova isenção. Então, fazendo um cálculo na prática, um cálculo simples, né? Não estamos entrando em detalhes de cálculo. Quem ganha, por exemplo, R$5.000 teria um acréscimo de remuneração em torno de R$350 por mês. Isso, em 12 meses, essa pessoa teria quase que mais um salário aí de economia referente a essa retenção do imposto de renda que vai deixar de ser realizado. Adicionalmente, também vai ter a dispensa da entrega da declaração do imposto de renda, o que vai resultar numa redução de pendências junto à Receita Federal, seja por omissão de declarações ou até mesmo erro. Então, seriam esses os dois benefícios que os trabalhadores e trabalhadoras teriam aí a partir de 2026. Eu acho que essa é uma discussão bem importante que as pessoas têm que ter em mente, porque é justamente isso. Hoje, quando a gente pega a última faixa do imposto de renda, ela está lá em R$4.666. A gente colocaria todo mundo na faixa da isenção. Então, é uma discussão muito importante que acaba mexendo com o bolso de todo mundo, direta ou indiretamente, porque a gente tem essas faixas progressivas de renda. Mas vamos trazer um outro assunto que também trouxe muita dúvida, porque na coletiva, né, depois do pronunciamento em rede aberta, o termo alíquota efetiva foi utilizado ali diversas vezes para tentar explicar como vai ser feita a compensação da isenção do imposto de renda. E não só isso, mas também para tentar explicar ali, né, como funciona a cobrança no final das contas do imposto. Isso acabou causando estranhamento em muita gente, porque as pessoas não tinham ouvido falar antes em alíquota efetiva. Você pode explicar para a gente o que é essa alíquota efetiva e como ela funciona hoje? Primeiro eu vou só explicar o que seria a alíquota nominal. A alíquota nominal é essa que eu falei no início, né, que seria de 7,5% a 27,5%. É essa alíquota que é aplicada sobre as remunerações para poder fazer a retenção e o pagamento do imposto de renda. A alíquota efetiva é aquela que, no final das contas, de fato a gente pagou de imposto. Então, por exemplo, o meu salário, o meu imposto de renda do ano passado, eu paguei uma alíquota efetiva de 4,53%. Na prática e no dia a dia, é retido dos salários 27,5%, por exemplo. E no final das contas, eu paguei somente 4,53%. Uma das propostas do governo é para quem ganha acima de 50 mil, haja um adicional nessa alíquota efetiva. Por quê? Estudos do governo demonstram que quem ganha 4 milhões e quem ganha 4 mil tem a mesma alíquota efetiva. Então, esse adicional vem para que essas diferenças de tributação elas possam ser reduzidas e até eliminadas. Então, a alíquota efetiva é isso. É quanto, no final das contas, você paga de imposto de renda sobre as suas receitas tributáveis de aplicação financeira
Então, a alíquota efetiva é quanto de fato o contribuinte está sendo tributado no final das contas. Existem calculadoras na internet que calculam essa alíquota efetiva, mas o próprio programa da Receita Federal, né, da Declaração do Imposto de Renda, ele te dá essa alíquota ao final da declaração. Quando você finaliza, ele te dá lá a sua alíquota efetiva de quanto você está sendo tributado. E, então, só para a gente deixar bem claro, então, Aline, quando você vai ter, então, essa nova proposta do governo, vamos dizer que você falou 4,5% também, né? Vamos dizer que a pessoa que ganha acima de R$50 mil também pagou esses 4,5%, né? Vamos para deixar arredondado, vamos falar que é 5, então ela pagou, na verdade, R$2.500 aqui naquele mês, daí daria R$30 mil no ano, né? Que seria esses R$60 mil. Ele não teria que pagar de novo, ele não teria que pagar R$60 mil de novo, ele teria que pagar o complemento, né? Ele teria que pagar mais R$30 mil de imposto que ele não pagou. É isso? Isso, a proposta do governo é que quem atinja ali 600 mil por ano, por exemplo, se a alíquota dele ficou em 4%, 5%, ele pague mais 5% de adicional referente à alíquota efetiva. Hoje o governo está falando de uma alíquota efetiva em torno de 10%. Então ele terá que recolher essa diferença. Se der 6%, 4% e assim por diante. Aline, muito obrigada pela sua explicação. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito, porque eram perguntas que estavam muito ali aparecendo, tanto no chat como nos vídeos, de uma forma geral. Então, acho que foi ótimo a gente trazer alguém que realmente trabalha com isso, que entende desse assunto, para explicar para a nossa audiência como aí funciona o imposto de renda, o que pode mudar, porque realmente vai acabar mexendo com o bolso de todo mundo. Então, se você quiser dar aí um tchau ou deixar algum recado para o pessoal que está em casa, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui falando sobre esse assunto que muitas vezes as pessoas não querem entender, mas espero que com essas minhas respostas as pessoas entendam um pouquinho de como que é hoje e um pouco de como que isso vai afetar no bolso delas. E eu fico à disposição de quem precisar, de tirar dúvidas. Também agradeço o espaço de uma contadora, uma mulher estar aqui falando. A gente sabe que o mercado é um mercado dominado por homens, então fico feliz com o convite, com a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui do que eu venho estudando e me especializando há mais de 10 anos. Muito obrigado, então, Aline. Vamos agora falar do PIB, porque a gente teve boas notícias em relação ao PIB. Mais uma vez surpreendeu o mercado, esse agente que todo dia é surpreendido, né? E você teve um avanço de 0,9% no terceiro trimestre. No ano de 2024, a alta já é de 3,3%. Vamos colocar aqui o gráfico que a gente montou especialmente para vocês conseguirem entender de onde está vindo essa alta do PIB. Ó. Se a gente for pegar pela ótica da produção, né? Porque o PIB, só para deixar bem claro e explicar isso para vocês, e você tem duas formas, teve três formas, na verdade, de você medir o PIB. Pela renda que foi formada, pelo quanto que foi gasto e quanto foi gasto pelas famílias e o quanto que foi produzido. E esses três valores, por ser uma conta, por ser algo contábil, né, que é das contas nacionais, é contabilidade social, mas é contábil, elas têm que ser iguais. Então, a ótica da produção tem que ficar igual à ótica da demanda, que a gente vai mostrar aqui, que são dois exemplos. Se a gente for pegar pela ótica da produção, ou seja, tudo que foi produzido, a gente vê que a produção se deu na área urbana. Você teve uma queda de 0,9% do ritmo da agropecuária aí nesse terceiro trimestre. Quem mandou queimar tudo, né? Então a gente sabe que a gente está com problemas climáticos graves, estiagem, queimadas, o preço da carne está lá em cima por causa disso, está afetando outros produtos também na região, então você teve essa queda de 0,9% da agropecuária.
Mas nos setores urbanos, que são mais importantes, giram mais economia, tem mais efeito multiplicador, geram mais empregos, a economia vai muito bem, obrigado. Alta de 0,6% da indústria. A indústria, principalmente a indústria de transformação, nos demais ramos ela não foi tão bem, na extrativa, que é a Petrobras e a Vale, na água e esgoto, que é a Enel, por exemplo, a Sabesp, na construção civil também teve queda, mas a de transformação foi muito bem. O que é a indústria de transformação? A gente pega a indústria de alimentos, a gente pega, por exemplo, a indústria automotiva, a indústria de eletrodomésticos, então essa indústria está indo bem. Então a gente vê uma alta de 0,6% da indústria como um todo, e se eu não me engano foi 1,7% da indústria de transformação. Os serviços também foram muito bem e todos os serviços cresceram, comércio, serviços imobiliários, financeiros, transportes, e teve uma alta de 0,9% aqui do setor de serviços. Agora a partir daqui do consumo das famílias para baixo, é a ótica da despesa, ou seja, como que foi gasto esse PIB, né? Então, da onde que saiu esse PIB? As famílias, de novo aqui, puxando o PIB para cima. A gente estava com demanda reprimida, a gente está com menor desemprego, que reduz o medo das pessoas, melhora a expectativa das pessoas para consumo, a renda aumentando em termos reais. Resultado disso, um aumento no consumo das famílias, até no momento que era esperado uma menor sazonalidade, um menor resultado, porque geralmente as pessoas guardam seu dinheiro no terceiro trimestre para gastar no último trimestre, principalmente consumo de famílias. Mas a gente vê aí que as famílias estão consumindo 1,5% de alta em relação ao trimestre passado. O governo voltou a melhorar também, a aumentar os seus gastos, ele teve retração de 0,3% no trimestre passado, agora voltou a aumentar seus gastos em 0,8%. Lembrando que o consumo da gente não está aqui no canal de finanças ortodoxo, liberal, então a gente gosta aqui que o governo gaste mesmo, a gente não está ligando para isso, não existe risco fiscal aqui nesse programa, então para a gente é ótimo esse consumo do governo, principalmente porque ele serve de motor para o investimento privado. E olha o que acontece com o investimento privado, mais um mês, mais um trimestre muito alto, 2,1% de formação bruta de capital fixo. São empresas que acreditam que vai ter uma demanda futura, estão expandindo sua capacidade produtiva e está indo muito bem. Então você também tem um nível de investimentos crescendo bastante. Exportações caiu porque tanto a indústria extrativa quanto a agropecuária exportaram menos nesse trimestre, muito porque você está tendo uma demanda menor, produção menor, então isso está impactando. E as importações continuam subindo, mais uma vez, subiu 7,6% no último trimestre, nesse semestre subiu mais 1%, ou seja, em relação às importações do trimestre anterior. Isso aí é vindo basicamente máquinas, equipamentos e insumos, também uma importação forte para elevar a capacidade produtiva das empresas. Então o PIB com bom resultado, puxado pelo setor urbano, com famílias consumindo mais, com empresas decidindo investir no presente, aumentando a demanda futura. Então, boas notícias aí para o azar do nosso amigo mercado aí, que deve estar bravo, né? Acho que nem olhou para o PIB, né? Ele só está olhando para outras coisas, né? Nunca viu um negócio desse. Pois é, está tudo ficando em segundo plano, né? Desde que saiu o pacote de corte de gastos ou o pacote de ajustes fiscais, o mercado só está olhando para isso, né? Todos os outros dados, sai inflação, sai IPCA 15, sai o que for, acaba ficando em segundo plano. Mas o que eu queria até falar um pouquinho aqui, né, é que a gente está falando tanto que o setor urbano da economia que puxou o PIB para cima, que teve realmente esse impulso de crescimento aqui no Brasil, é justamente o que está se fazendo pressão para estrangular. Então, quando a gente fala de uma taxa de juros mais alta e provavelmente a leitura desse PIB agora do terceiro trimestre venha ali reforçar aquela história de que a gente está crescendo mais do que se espera, que a gente está crescendo mais do que o potencial. Eu estou doida para saber quando começarem a publicar, né, porque a gente viu que isso vai começar a ser publicado pela Fazenda. Então, o PIB efetivo do Brasil, né, o PIB potencial, vai começar a ser divulgado. Eu quero muito saber como vai ser esse cálculo, para ver se ele vai bater ou não com o que os analistas de mercado estão falando de PIB potencial. Só para vocês entenderem,
PIB potencial é o PIB ali que você tem, o que o país tem de potencial para crescer. Se você cresce acima disso, você está gerando ali, crescendo acima do que você tem potencial, gera um hiato para cima e isso pressionaria, por exemplo, a inflação. Isso é o que está sendo contado hoje para vocês, quando vocês pegam notícias falando que o PIB cresceu mais do que o esperado, mais do que o potencial e que isso vai gerar inflação e que precisa conter esse crescimento, é disso que está sendo falado. Eu quero muito saber como está sendo calculado esse PIB potencial, que é tão usado de roleta das desculpas, junto com outras que a gente conhece, mas eu quero muito saber como está sendo calculado, porque anteriormente, antes inclusive da pandemia, o PIB potencial do Brasil era mais alto. O que aconteceu, né? Passaram-se anos, várias coisas aconteceram e o PIB potencial está encolhendo, inclusive em relação ao ano passado. Então eu quero muito saber como ele está sendo calculado para a gente desmontar ou não, ou questionar ainda mais essa narrativa que vem sendo construída. Mas aí o que eu queria chegar é uma taxa de juros mais alta vai estrangular o quê? Vai estrangular serviços, vai estrangular consumo das famílias, por exemplo. Então você está esmagando ali, né, a parte urbana da economia, que é o que justamente está contribuindo para o crescimento. Então você está ali realmente esmagando toda essa parcela para fazer o PIB desaquecer, o crescimento, o Brasil desaquecer. Mas será que vale a pena, né, fazer um combate inflacionário que vai continuar prejudicando o bolso da maioria dos brasileiros dessa forma e estrangular o que está fazendo o nosso país crescer? Eu acho que é uma discussão que a gente precisa sempre ter em mente, nunca tirar de vista, porque é muito importante. Eu acho importante também a gente ressaltar que, além de tudo, acho que o lugar que mais sensível, né, à questão dos juros é o investimento. O investimento é muito sensível a juros, essa alta de 2,1%. Não é porque uma taxa de juros baixa vai fazer com que você tenha um investimento maior, não. O que define o investimento é a expectativa de lucro futura. A Selic pode estar 20%, se o empresário acredita que vai lucrar 25%, ele vai investir. Só que é óbvio que quanto maior é o nível de juros, maior tem que ser a expectativa de lucro para você acreditar que vale a pena investir. Então você imagina qual que é a expectativa de lucro dos empresários para realizar rodadas de investimento tão forte num país que tem uma taxa uma taxa Selic que vai chegar em 12% daqui a pouco. Então olha o nível de expectativa que os empresários estão tendo, né? Por isso que eu falo também que a taxa de juros ela não é um acelerador, ela é um freio. Você não acelera um carro apertando, só soltando o freio. Você acelera um carro com um gasto público, que é um acelerador. Só que a taxa de juros é o freio que está tentando puxar a economia. E outro ponto também importante é que ficou acima das projeções até do Ministério da Fazenda, o PIB desse ano. Então a gente não duvide que a gente chegue a um crescimento de 3,5% aí, um crescimento mais forte e de novo puxado aí, por exemplo, por políticas como aumento do salário mínimo, por desemprego mais reduzido, é isso que está gerando aí um aumento do emprego. Não é porque você teve reformas estruturais, não é porque você fez a reforma trabalhista há não sei quantos anos atrás, né? Porque teve reforma na Previdência, não, isso daí só atrapalha, tá, gente? Eu adoro esses economistas irmãos à obra aí que acham que todos tem que fazer uma reforma, sempre tem que fazer alguma coisa. Não, a gente está crescendo porque tem gasto público, porque você ainda tem ainda um pedacinho, uma rabeta ainda daquele espaço, daquele gasto público da PEC da transição, você tem aumento de salário real, isso que está puxando o PIB para cima. Entenderam, gente? Vamos falar. Mas tem uma dúvida, André, no nosso chat. Acho que valeria a pena a gente responder, porque estão falando, isso não, que a gente estava explicando aqui a questão do PIB, crescer acima do potencial e tudo mais, perguntaram, isso não gera inflação? E isso não vai prejudicar o bolso dos mais pobres? Depende da inflação. Pois porque, por exemplo, o preço da carne não está vindo porque está aumentando o PIB. O preço da carne, ele aumenta porque porque você está com uma pastagem pior no Centro-Sul, por causa de problemas climáticos. Não está mais caro porque não está mais caro o óleo de soja porque o PIB aumentou. Se a gente pode falar de alguma parte que você tem realmente uma correlação entre aumento de PIB e aumento de preço, seria o setor de serviços. Mas aí é aquela coisa, é a renda, né? Existe uma parcela da inflação e não é a parcela, por exemplo, de alimentos, de energia elétrica, de combustíveis, que são nada sensíveis, não tem sensibilidade alguma à inflação.
que sim, deve ser combatida, e essa inflação que a gente pode chamar de ruim, que realmente pesa no seu bolso. Mas existe uma inflação, que até o nosso estagiário falou essa frase, o Diego falou, vou falar essa frase agora para o resto da minha vida, esse negócio. A inflação de uma certa inflação, uma inflação pequena, é o custo que a gente tem pelo desenvolvimento econômico. Então, você está aumentando o preço do setor de serviços, aumentando o preço do barzinho, é porque está aumentando o salário dos funcionários, porque está aumentando a renda do dono da mercearia, a renda do restaurante que você está indo comer. Então, é uma situação boa. Então, não é toda inflação assim. A inflação ruim é aquela que pega no seu bolso, pega no bolso dos mais pobres. Aí, essa inflação não se cura com o Selic. Na verdade, a Selic ainda ferra mais ainda porque coloca essa população mais pobre no risco do desemprego. Justamente pelo fato de que são os empregos de menor renda que são os primeiros a serem cortados. Então a gente tem que levar assim a escolha assim, a gente vou colocar isso aqui mais uma vez aqui, espero que vire um mantra para a gente a partir de agora isso. A decisão de controle inflacionário também é uma decisão política. Você fazer, então, controle inflacionário via metas de inflação, via taxa de juros, que nem é definido desde os anos 90 para todo o país no mundo, foi uma escolha política que o mercado obriga a ser feito, porque ele sabe aí que não é na cabeça dele que vai ser feito o ajuste nunca. E ele sabe que isso daí não vai reduzir o preço do café, não vai reduzir o preço da carne de boi, não vai reduzir o preço de nada. O máximo que ele vai fazer é reduzir o preço do câmbio, mas nesse momento aí você não pode fazer o que for, o câmbio não quer mudar em nada, porque está tendo um ataque especulativo, então não adianta. Então essa Selic só vai ferrar o quê? O dono da mercearia, o dono do barzinho, o dono da quitanda, o feirante, que vai ter crédito mais caro, que vai ter que demitir uma pessoa porque vai ter menos atividade econômica. É essas pessoas que vão sofrer o ajuste. Então, o controle inflacionário também é uma decisão política. Por isso que o Temer conseguiu entregar a inflação boa, porque ele fez queda de salário real, queda de salário nominal. Então, você não teve reajuste real de salário e, com isso, ele controlou 40%, 50% da inflação brasileira e conseguiu entregar as contas em dia, a inflação em dia. Então, foi no bolso dos mais pobres, mas o mercado ficou feliz. Exatamente, às custas de quê, né? Mas vamos falar rapidinho aqui do PMI, que saiu ontem, índice dos gerentes de compras aqui do Brasil, e ele não veio muito diferente do mês passado. A medição que saiu agora foi do PMI industrial. O que é o PMI industrial? Um termômetro de para onde deve ir a nossa indústria na próxima leitura da pesquisa mensal de indústria, né, da pesquisa industrial. Porque ele sai antes, né? A última pesquisa que a gente tem é referente ao mês passado. Ele sai antes da leitura da pesquisa. Então, ele mostra, né, para a direção, pelo menos, de para onde deve ir essa leitura do setor industrial aqui do Brasil. E ele ficou num patamar muito parecido com o do mês passado, e o que está pressionando o PMI, o índice dos gerentes de compras, são os mesmos fatores do mês passado. Não teve muita mudança em relação a isso. Só lembrando aqui, PMI é aquele indicador que quando a gente está acima de 50, ele mostra uma expansão no setor. Então aqui a gente está falando da atividade industrial, mostra uma expansão na atividade industrial ou contração se estiver abaixo de 50. E essa aceleração, ou expansão ou contração, ela pode ser mais acelerada ou menos acelerada. Aqui a gente tem uma expansão ainda na indústria, a gente está acima do patamar de 50, não está nos patamares ali de março de 2024, que estávamos em 55,9, mas ainda assim estamos acima do patamar de 50. O que isso mostra para a gente? Que a indústria está expandindo segundo o PMI, mas ela está expandindo num ritmo um pouco menor do que se estava nos meses passados. Então, se a gente pega setembro e outubro, ela está expandindo, mas num ritmo um pouco mais lento. A variação mensal foi de 0,6 pontos percentuais, 0,6 ponto percentual, e em relação ao ano passado, que a nossa indústria estava encolhendo, a gente tem um aumento de quase 3 pontos percentuais, 2,9 aí. Então, o que isso mostra? Que a indústria está ainda em expansão, pode não estar numa expansão tão acelerada, mas está crescendo sim. E o maior desafio hoje da indústria é o câmbio, porque os insumos estão ficando mais caros, por um lado, mas para quem exporta, também acabou sendo um ponto ali de quase um contraponto. Está mais caro o insumo, mas para quem exporta
tem uma perspectiva de ganhos maiores. Isso foi mostrado no PMI, mas quando saírem todos os PMIs, compostos, serviços e de indústria, a gente vai fazer um apanhadão geral de para onde está indo essa expectativa para a nossa economia, segundo a S&P Global. Débora, vamos chamar aqui o novo programa aí que a gente vai lançar, na verdade, o novo documentário, né? Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Vai ser a nova série de CL, vai ter um debate no lançamento, dia 10 de dezembro, terça-feira, às 8 horas da noite. A gente sabe aí todos os desafios que a gente vai percorrer agora com essa ameaça à democracia mundial aí, que é a volta do Trump no poder, né? Então tá todo mundo muito preocupado e vai ter um grande debate com a Heloísa Helena, o Eduardo Moreira, então, e grande equipe aí para fazer esse debate. Imperdível, entra aqui em iclmercado.com.br para garantir a vaga, exibição gratuita e debate ao vivo, a exibição do primeiro episódio aí da nossa nova série aí. Vai estar muito boa, gente, imperdível. E agora vocês ficam na sequência com o Rolê ICL, com o William De Luca e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para trazer os principais pontos do dia, o que está mexendo com o mercado, o que está mexendo com o nosso bolso. Amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. The Democrats said, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything in particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.